sobre a estratégia do Palmeiras em esconder atleta de olho na possibilidade de negociá-lo em 20 de julho. Estevão fora da Copa. Te atualizo também sobre o Palmeiras exigindo punição pesada para o árbitro e para o árbitro de vídeo que anularam um gol de Bruno Fux. James Rodrigues desempregado novamente. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Estevão está fora da Copa. O atacante, que pertence ao Chelsea, e decidiu peitar o clube inglês para evitar uma cirurgia, sonhando em se recuperar de uma lesão de muscular grau 4 no Palmeiras, ficou de fora da lista dos 55 atletas relacionados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Nessa segunda-feira se encerrava o prazo para que as confederações presentes na Copa enviassem a lista larga. O Ancelotti preferiu descartar o Estevão, mesmo com a possibilidade de substituí-lo com a comprovação de uma lesão, o que só reforça a ideia de que, de fato, com uma lesão grau 4, o Estevão não teria condição de jogar. Baixa super importante. E o Palmeiras quer punição ao árbitro da partida e ao árbitro de vídeo no empate 1-1 contra o Remo, você sabe. Palmeiras tropeçou diante de um dos candidatos ao rebaixamento nesse domingo no Mangueirão. Saiu perdendo, conseguiu o gol do empate e no finalzinho o Bruno Fux virou. Mas o gol foi anulado, atendendo a uma orientação do árbitro de vídeo, o Rafael Trace. O Rafael Klein, que estava em campo, decidiu voltar atrás. Tudo porque, antes da finalização do Bruno Fux, a bola bateu no braço do Flaco Lopes. Lance dos mais polêmicos, já vi analistas de arbitragem entendendo que o gol deveria ter sido anulado, outros defendendo que o gol foi legal. Uma enorme confusão. De qualquer forma, o Palmeiras vai exigir na CBF punição exemplar, como aquela aplicada a Ramon Abate-Abel, árbitro que em outubro do ano passado não deu um pênalti a favor do São Paulo e ainda não expulsou os jogadores do Palmeiras. A repercussão de São Paulinos e rubro-negros na oportunidade foi tão grande que o árbitro acabou ficando suspenso por 40 dias. E o Palmeiras pretende que esse mesmo expediente seja adotado com Rafael Klein e Rafael Trace. Estou curioso para saber a sua opinião sobre o tema. Como é que você vê o Palmeiras nessa jornada para tentar a punição de dois árbitros? Como é que você viu o lance? Qual a sua opinião? Use o espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? E James Rodrigues vai ficar mais uma vez desempregado. O meio atacante colombiano, que já foi camisa 10 do Real Madrid, teve passagem para lá de discreta no Minnesota United, que decidiu dispensá-lo. A última partida dele com a camisa do time americano acontece nessa quarta-feira em torneio nacional. Ou seja, James Rodrigues vai disputar a Copa do Mundo sem emprego, sem a garantia de um novo serviço. E aqui que vem a constatação maluca. Cara que já foi peça importante em grandes clubes do futebol europeu, vem tendo passagens cada vez mais curtas e decepcionantes por times cada vez menores. Só para citar que desde 2020, quando esteve no Al Rayyan do Catar, a carreira dele só diminui. No Al Rayyan, passagem discreta. Passou pelo Olympiacos da Grécia, não foi bem. No São Paulo, detestado. Foram só 2 gols marcados e um prejuízo de 19 milhões de reais entre 2023 e 2024. Outra passagem discreta no Rayo Vallecano da Espanha, não foi bem no León, e no Minnesota United ele havia sido contratado em fevereiro, alguns meses depois já está de saída. Foram só 7 jogos por lá, 5 deles saindo do banco de reservas, e 2 assistências para gol, nenhum gol marcado. Importante registrar que na Colômbia especularam sobre a possibilidade de aposentadoria do James, que se apressou em dizer que não pensa em parar aos 34 anos de idade, ele continua procurando emprego. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras decidiu esconder Felipe Anderson dos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e isso não foi um mero acaso. Vale a lembrança de que o Palmeiras quer negociar Felipe Anderson em julho, e se o meio atacante superar os 12 jogos, completar 13 partidas na primeira divisão, ele fica impossibilitado de defender outro clube da elite do futebol nacional. Nos 2 últimos jogos, ambos contra Santos e Remo, Felipe Anderson foi relacionado, mas não saiu do banco. Dessa maneira, se manteve com 10 partidas disputadas, podendo entrar em campo em mais 2 jogos. Palmeiras faz 3 jogos do Campeonato Brasileiro, daqui até a pausa para a Copa do Mundo, Abel Ferreira precisará poupá-lo em apenas mais um jogo.
Felipe Anderson, que não conseguiu vingar com a camisa alviverde, mesmo tendo sido contratado com enorme expectativa. Ele chegou em 2024 livre no mercado, tem salário próximo a 2 milhões de reais por mês. 96 partidas, 7 gols e 6 assistências, contrato até dezembro de 27. Felipe Anderson foi especulado no Botafogo. O grande ponto em relação ao futuro do meia é que para jogar no Brasil ele teria poucas opções de clube, tudo por causa de seus vencimentos. Hoje dá para contar nos dedos quantos times são capazes de bancar 2 milhões de reais, ainda mais no Felipe Anderson de 33 anos e de serviços prestados com pouca qualidade, vestindo a camisa alviverde. José Roberto de Loreto, a recomendação da International Board é de que quando uma bola bate acidentalmente num jogador e um outro jogador faz o gol, não é para anular. É isso mesmo? O José Roberto está se referindo ao gol anulado do Bruno Fux. Palmeiras e Remo empatavam em 1 a 1, finalzinho da partida, cruzamento, e só podia ser dessa maneira que o Palmeiras chegaria ao gol, porque era só na base do cruzamento. O Flaco Lopes toca com a mão na bola, na sequência o Bruno Fux faz o gol. Se o próprio Flaco Lopes tivesse feito o gol, era muito claro que o gol seria anulado. Como outro cara fez gol, há discussão. Eu entendo e concordo com a decisão da arbitragem, porque, cara, o Flaco Lopes se aproveita do toque de mão na bola. Ele não toca na bola, só o braço dele toca na bola, eu também teria anulado, tá? José Borini, qual o árbitro aplicando a lei erroneamente, mostrando desconhecimento? Não constitui erro de direito, não. Nesse sentido específico, Borini, dessa toque de mão na bola do coisa, não. Erro de direito vai ser confirmado com coisas de aplicação de regra. Por exemplo, está marcado na regra que você precisa que um time comece, dê a saída no primeiro tempo, outro time dê a saída no segundo tempo. Se o mesmo time der a saída nos dois tempos e logo na saída do segundo tempo for marcado um gol, esse é um erro de direito de aplicação de regra, entendeu? Ali pode, no caso específico do Flaco Lopes, é um erro de interpretação. O cara toca na mão, o jogador toca na mão na bola, o árbitro interpretou de um jeito, mas a realidade é outra, enfim, há um debate. O erro de direito se dá quando a aplicação da regra acontece de forma equivocada. Mas o São Paulo já entra cagado, parece que tem medo de jogar em Itaquera. Entra com a fralda cheia em campo, escreve o Severino Costa. Cara, eu até fiquei com a impressão assim, o jogo começou eletrizante, né? Com 10 minutos de jogo, os dois times já tinham perdido baita chance, o Ferreirinha tinha chutado para uma baita defesa do Hugo, o Rafael fez duas baita defesas, uma no chute do Lingard, outra no chute do Yuri Alberto, enfim. Dá para dizer que não faltaram chances. E o primeiro tempo foi equilibrado, né? É óbvio que o São Paulo faz um gol dado pelo Corinthians, mas no segundo tempo é que com o gol do Corinthians a coisa mudou, degringolou, e o 3 a 2 nem reflete o que foi o jogo. O Corinthians foi melhor do que o São Paulo, essa é a grande verdade.